Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, na casa de Deus, nessa casa de adoração, e rever tanta gente querida. E ver como Deus tem abençoado essa igreja. Gente tem crescido, a igreja tem crescido, pessoas têm crescido, pessoas que antes batiam aqui já estão do meu tamanho, né? Mas é uma bênção ver o crescimento de Deus e a bênção de Deus sobre a igreja. Estou aqui com a minha digníssima esposa e eu posso dizer também com a minha digníssima família. Deus tem abençoado e a família tem aumentado. Então, nós aí estamos esperando a chegada de um bebê. Estamos muito felizes também de compartilhar essa bênção com vocês. Orem por nós, o desafio que é ser pai e mãe pela primeira vez, né? E nós estamos muito felizes e também na expectativa de receber a vida de um menino que Deus tem nos abençoado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesta manhã, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 28, nós vamos fazer a leitura. É muito bom refletir sobre igreja no dia do aniversário da igreja. Então eu te convido a abrir nesse texto, onde pela primeira vez vai aparecer a palavra igreja na Bíblia. Mateus 16, 13 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi-lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta festividade, por esta celebração de 84 anos desta amada igreja. Pedimos a bênção do Senhor sobre essa igreja, sobre a vida do conselho, sobre a vida do pastor Ismar, sobre a vida do pastor Luiz, sobre a vida do pastor Vinícius, sobre a vida de cada família desta igreja. Que o Senhor abençoe e que essa igreja cada dia mais seja uma igreja que conhece,
proclama o teu evangelho. Nós te pedimos que nesse momento a tua palavra aqui lida possa ser aplicada aos nossos corações, possa ser compreendida pela nossa vida. E para isso, nós nos colocamos dependentes do Senhor e do teu Espírito Santo, para que nos ajude, nos ensine, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia está nesse texto. E ela aparece simplesmente na boca de quem? Do próprio Senhor Jesus. Jesus usa essa palavra igreja para não descrever um lugar, não para descrever uma reunião, não para descrever somente essas coisas, mas para descrever um ajuntamento de pessoas, um corpo de pessoas. E com base nesse texto eu quero rapidamente verificar com vocês 3 características desse povo, desse ajuntamento que Jesus forma a igreja. E nessas 3 características nós vamos refletir sobre a natureza da igreja. Em primeiro lugar, a igreja é a comunidade de pessoas que conhecem a Jesus intimamente. O contraste nesse texto é muito claro. Não somente entre os discípulos e os líderes judeus, mas entre os discípulos de Jesus e todo o resto. Jesus havia feito uma espécie de pesquisa de opinião aqui entre os discípulos. No versículo 13 ele diz: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Os discípulos então começaram a listar as várias respostas que estavam surgindo. João Batista, Elias, um dos profetas. Todo tipo de pensamento havia surgido a respeito de quem era Jesus. Mas ninguém pensava que Jesus era o Messias, o esperado, aquele que haveria de vir. Talvez ele deveria ser um bom homem, as pessoas pensavam. Talvez até um homem de Deus, mas certamente não o próprio Deus. Essa era a pesquisa de opinião que Jesus fez com os discípulos a respeito do que o povo, as multidões, as pessoas pensavam. Mas aí no versículo 15, Jesus faz outra pergunta. Ele diz: e vocês, se dirigindo aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aqui nós já vemos algo muito importante. Jesus espera que os seus discípulos tenham uma resposta diferente. Jesus espera que os seus discípulos tenham uma resposta diferente. E Pedro, então, representando os discípulos, responde, versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa linguagem de Pedro, ela é carregada de sentido teológico. E é a primeira vez que nós vemos os discípulos confessando quem Jesus Cristo é. Jesus então responde a essa confissão de fé de Pedro, dizendo assim: Simão, você é muito feliz, você é abençoado, porque não foi nem carne nem sangue, não foi a sua própria imaginação ou a sua própria sabedoria ou conhecimento que fez você chegar a essa conclusão, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí eu quero perguntar com você, se todo mundo na pesquisa que Jesus havia feito, havia deixado passar o fato de que ele era o Messias, como foi que Pedro chegou a essa conclusão? Como foi que Pedro acertou na mosca, como nós dizemos, quem Jesus é? Jesus explica: não por carne ou sangue. Preste atenção aqui. A real compreensão de quem Jesus Cristo é não virá por conhecimento, inteligência ou sabedoria humana, mas virá somente por revelação divina. Aquilo que você conhece de Jesus Cristo hoje, seja você alguém que estudou muito ou pouco, saiba disso. Tudo que você conhece de Jesus hoje vem por aquilo que o Pai revelou a você. A graça de Deus, a revelação de Deus é a única maneira que nós podemos contemplar, e não somente contemplar, mas também nos achegar a Jesus Cristo. Isso é verdade quando o próprio Jesus diz lá em João 6,44. Ele fala:
ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Em nós mesmos, sozinhos, nós não veremos. A Bíblia descreve a nossa situação de uma forma desesperadora. Dentre tantas como mortos, escravos do pecado, ela também nos chama de cegos. Cegos. E mais, cegos que amam ser cegos, que amam a escuridão, gostam do fato de não ver. Em João 3,19, a Bíblia faz um diagnóstico preciso da nossa condição sem a graça de Deus. Quando João fala assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Deus, em sua misericórdia, mesmo assim, diante de cegos que amam a escuridão, decide abrir os nossos olhos para vermos Jesus, para conhecermos quem Ele é, para crermos nele, para confessarmos, como Pedro, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E havia muitas pessoas lá no tempo de Jesus que também acreditavam nele. Pessoas no primeiro século acreditavam em Jesus. Mas como nós vimos na primeira pergunta, na primeira pesquisa que Jesus fez, acreditavam que Jesus era todo tipo de coisa diferente. Um profeta, um mestre, um agitador, um revolucionário. E eu aplicando para os dias de hoje, eu percebo que não mudou muito. As pessoas acreditam em Jesus, que ouvem um Jesus, mas que tipo de Jesus as pessoas acreditam? A maioria das pessoas acreditam cada uma em um Jesus diferente. Nós vemos o Jesus psicólogo, o Jesus líder, o Jesus professor, bom mestre, revolucionário, uma pessoa de bem, um cara legal. Mas, hoje, como no tempo de Mateus, elas não creem no mais importante, que Jesus é o Cristo, aquele que haveria de vir, o próprio Deus que entra na história para perdoar os nossos pecados, para consertar a nossa situação desesperadora. A questão central, então, para nós hoje é: quem exatamente as pessoas acreditam que Jesus é? Quem as pessoas acreditam que Jesus é? Ou talvez trazendo de uma maneira mais pessoal, quem você acredita que Jesus é? Deixa eu te dizer por que essa pergunta é tão importante. A maneira como você responde essa pergunta, a maneira como você responde essa pergunta, quem você diz que Jesus é, vai determinar a maneira como você o segue. Vai determinar a maneira como você o segue. Se você pensa que Jesus é apenas um bom mestre, um bom professor, então você vai segui-lo da maneira como você segue um bom professor. Se você pensa que Jesus é apenas um homem com boas ideias, então você vai ouvir as ideias dele de vez em quando. Se você pensa que Jesus é só alguém que veio para dar exemplo, então você vai tentar com as suas forças, quem sabe, seguir o seu exemplo. Mas, se você crê como Pedro, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele é o Messias prometido, desde lá de Gênesis, desde quando o homem se desconecta de Deus, desobedece e começa uma rebelião contra a autoridade de Deus, Deus começa a prometer que enviaria um rei, um redentor, que colocaria nova todas as coisas, que consertaria primeiro o relacionamento de Deus, do ser humano com Deus, e por fim toda a criação. Se você crê que Jesus é esse Messias, que veio para vencer o pecado e a morte, para reinar e governar sobre tudo como Senhor, muda a maneira como você vive, muda a maneira como você interage com Ele, muda tudo. A igreja é formada por pessoas que acreditam nesse Jesus, no mesmo Jesus, não cada uma no seu Jesus particular, inventado, mas no Jesus que a palavra nos revela.
esse Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Como aconteceu com Pedro, no Jesus que o Pai nos revela, não no que a gente pode imaginar com nossa carne e nosso sangue. Por isso, a primeira marca da natureza da igreja, ela é formada por pessoas que conhecem a Jesus, que estão conhecendo mais e mais. E como o pastor Luiz disse aqui, não importa se você tem 50 anos de igreja ou um dia de igreja, você está conhecendo Jesus um pouquinho mais a cada dia. E esse um pouquinho mais a cada dia tem sido o Pai, através da palavra que tem revelado a você. Primeira marca, pessoas que conhecem a Jesus intimamente. A segunda marca que eu quero conversar com vocês, a igreja é a comunidade de pessoas que proclamam a Jesus confiantemente. Olha para o versículo 18, baseado na resposta de Pedro, que identifica Jesus como esse Messias, o Filho de Deus, o Redentor. Jesus então responde: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pela graça de Deus, Pedro entendeu. Pela revelação do Pai, Pedro entendeu quem Jesus é. E mais, ele não apenas entendeu com a sua mente, ele confessa com a sua boca. Ele confessa que Jesus Cristo é o Cristo, Filho do Deus vivo. E imediatamente após a sua confissão de fé, o que Jesus faz? Jesus fala da igreja. Jesus fala da igreja que ele vai edificar. Então eu olho para esse texto e a maneira como nós devemos interpretar esse texto é o seguinte: a rocha sobre a qual Jesus está dizendo que vai estabelecer a igreja é a confissão de fé. A mesma confissão de fé que Pedro faz, de que Ele é o Senhor. É a partir dessa afirmação, crida no coração e confessada com a boca, que Jesus vai edificar a sua igreja. A partir da afirmação que Jesus Cristo é o Senhor, é o povo de Deus proclamando isso, proclamando o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, o anúncio de quem Jesus Cristo é e do que Ele veio fazer. E enquanto a igreja proclama esse Evangelho, e a igreja aqui de Santos tem proclamado há 84 anos esse Evangelho, Jesus diz que as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do Hades, ou em outras versões da Bíblia, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Muitas vezes as pessoas pensam e leem rapidamente esse texto, e vê porta, vê igreja, vê inferno, e troca tudo. E pensa que o inferno não vai entrar nas portas da igreja. Nós estamos seguros aqui. Nós estamos protegidos. É só a gente vir aqui e o inferno não vai conseguir entrar. Mas leia novamente, com calma. De que porta nós estamos falando? Quem é que está na defesa e quem é que está no ataque? Portas não são instrumentos de ataque, portas são instrumentos de defesa. Quem está tentando se defender e quem está no ataque? A igreja está avançando com essa proclamação, com esse anúncio, com essa boa notícia do Evangelho, de quem Jesus Cristo é e o que Ele veio fazer. E quem está tentando, mas não vai conseguir segurar, é as portas do Hades ou as portas do inferno. As portas do Hades ou portas do inferno era a maneira dos judeus se referirem aos poderes da morte. Aos poderes da morte. A mensagem clara aqui para nós é que nem mesmo a morte vai conseguir segurar a igreja. Nem mesmo a morte vai poder parar a igreja. Sabe qual é a prova disso? Que nem mesmo a morte pôde parar o Salvador da igreja. A morte não segurou o nosso Salvador. E isso o apóstolo Pedro, começa o primeiro sermão da igreja, lá em Atos capítulo 2, dizendo exatamente isso. Ele fala: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível
que a morte o retivesse. E assim como a morte não consegue segurar o nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus, ela também não pode segurar, ela não pode reter os seus discípulos. A sepultura não é mais o fim para aqueles que estão em Cristo. A sepultura não é mais a última palavra. Se Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz, o próprio Pedro diz na sua carta, Ele é a nossa esperança viva, que nós também ressuscitaremos com Ele. E enquanto nós aguardamos esse dia, nós temos uma tarefa de proclamar. E nem mesmo a morte pode nos amedrontar e fazer com que a gente pare de proclamar as boas novas do nosso Salvador. Não é somente Jesus que a morte não conseguiu parar. Ela não consegue parar os seus discípulos também. Talvez isso para nós, vivendo no nosso país, nos nossos tempos, onde nós não enfrentamos perseguição, onde a igreja hoje enfrenta sim uma perseguição, mas não uma perseguição de morte. Enfrenta uma perseguição no campo das ideias, no campo intelectual, onde você fala de Jesus, onde você afirma Jesus Cristo crucificado, e você com certeza vai arrumar inimigos. E as pessoas não vão querer ouvir você. Se você fala de Deus de uma maneira genérica, de coisas boas, ou de energias, ou de qualquer outra coisa, as pessoas vão querer ouvir você. Fale de Jesus e fale da cruz, e as pessoas vão reagir. Porque a palavra de Deus diz que a cruz é escândalo, é loucura para os gentios, mas é para aqueles que estão sendo salvos é poder de Deus. Mas por muito tempo e em muitos lugares a igreja enfrenta perseguição de morte. Mas nem mesmo a morte, e se nem mesmo a morte pode segurar, nenhum outro tipo de perseguição deve nos calar, deve nos amedrontar, deve nos envergonhar de falar do Evangelho, de quem Jesus é e do que Ele veio fazer. O pregador puritano J.C. Ryle, ele escreve assim sobre a igreja, preste atenção no que ele fala: nada pode derrubar e destruir completamente a igreja. Os seus membros podem ser perseguidos, oprimidos, presos, espancados, decapitados, queimados vivos. Mas a verdadeira igreja nunca é completamente extinta. Ela surge novamente a partir das suas aflições. Ela vive através do fogo e da água. Quando esmagada em uma terra, ela brota em outra. Os faraós, os Herodes, os Neros têm trabalhado em vão para destruir essa igreja. A verdadeira igreja sobrevive a todos eles. E tem visto eles serem enterrados um por vez. A igreja, preste atenção no que ele fala. A igreja é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos nesse mundo. E vai quebrar muitos martelos ainda. A igreja é um arbusto que está sempre queimando e ainda assim não é consumido. Você e eu somos chamados a fazer parte disso, meus irmãos. Você consegue entender o privilégio que é sermos chamados para proclamar Jesus com confiança? A morte não pôde parar Jesus, não pôde parar os seus discípulos. E o motivo disso, o motivo desse privilégio é que Cristo deu a sua autoridade à igreja. É isso que nós encontramos nesse texto aqui. Cristo dando a autoridade dele à igreja. Olha a partir do versículo 19. No versículo 19, nós lemos Jesus dizendo a Pedro e aos seus discípulos: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que esse texto significa? Significa que quando Pedro, que estava ouvindo isso, ou um dos discípulos, incluindo eu e você, quando um dos discípulos de Jesus proclama o Evangelho de Jesus, nós fazemos isso debaixo da autoridade de Jesus. Quando você proclama o Evangelho de Jesus, você não está fazendo isso sozinho, baseado em você mesmo, nas suas ideias. Você está sendo um embaixador de Jesus. Você tem uma mensagem.
O embaixador, ele não pode falar do que ele quer, do que ele inventa, fazer as suas próprias estratégias. O embaixador tem que viver e falar a mensagem daquele que o enviou. Isso é um embaixador fiel. E nós somos chamados a viver e fazer isso debaixo da autoridade de Jesus. A autoridade que Ele dá: eu lhe darei as chaves do reino. O que você ligar, terá sido ligado. O que você desligar, terá sido desligado. Que autoridade é essa? É a autoridade de Jesus, não é a nossa autoridade. A autoridade de Jesus para quê? A autoridade de Jesus para salvar. A autoridade de Jesus para salvar. A autoridade de Jesus para salvar significa que nós podemos dizer com toda certeza às pessoas nesse mundo: olha, se você se arrepender do seu pecado, se você confiar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo, você será perdoado, você será liberto do seu pecado. É uma garantia que nós podemos dar, não porque eu estou falando, não nas nossas próprias palavras, mas baseada na palavra de Jesus, na palavra dele, na autoridade dele de proclamarmos esse evangelho. Ele mandou dizer: é verdade, você pode crer. Por outro lado, nós também podemos dizer a qualquer pessoa nesse mundo: se você não se arrepender dos seus pecados e não confiar em Jesus como seu Salvador e Senhor, então você ainda está preso ao seu pecado, você ainda está preso ao seu pecado e ao julgamento do seu pecado por toda a eternidade. Então nós, como igreja, meus irmãos, nós temos autoridade para proclamar essa mensagem ao mundo. E eu espero que você esteja percebendo como isso é sério. Falar com a autoridade de Jesus. Por isso, proclamar a mensagem se torna prioridade. É a nossa missão. Nós temos a mensagem, nós temos a autoridade. O que mais nos falta? Vamos proclamar com confiança. A igreja é formada então por pessoas que conhecem Jesus intimamente, e ela é formada por pessoas que proclamam Jesus confiantemente. E em último lugar, a igreja é a comunidade de pessoas que seguem a Jesus radicalmente. Depois dessa parte tão fundamental desse texto, desse diálogo com os discípulos, Jesus começa a falar um pouquinho mais sobre o seu sofrimento. Ele começa a abrir detalhes e dar descrição aqui das coisas que aconteceriam com ele no momento climático, no momento mais importante da sua missão, que seria a sua morte na cruz e a sua ressurreição. A partir do versículo 21, olha aí. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus começa então a dar detalhes. Aquilo que ele tinha acabado de falar no versículo 20, não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Ele fala: para vocês eu vou contar o que vai acontecer. Jesus se revela mais intimamente para os discípulos e começa a falar do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, coisas que eram necessárias que acontecessem. E justo agora que nós tínhamos acabado de ver Pedro sendo assim tão assertivo na sua resposta. Estava feliz da vida porque ele acertou, que falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha falado então que foi o Pai que revelou a ele, que ele era bem-aventurado. Então agora parecia que ele entendeu tudo. Ele abre a boca e repreende Jesus. E fala assim: não, Jesus, isso nunca vai te acontecer. Eu amo Pedro, porque ele parece comigo. Parece com a gente, parece com os discípulos de Jesus. A gente não dá só dentro, a gente às vezes erra feio, pisa na bola, e Jesus tem paciência com a gente. Mas aqui a paciência de Jesus e o tratar de Jesus envolve também repreensão, porque em um instante Jesus estava elogiando Pedro e agora repreende Pedro. Em um minuto Pedro passa de rocha para pedra de tropeço. Então Jesus o repreende: para trás de mim, Satanás. Essas palavras, para trás de mim, Satanás, podem parecer duras demais. Puxa vida, Jesus está falando assim com Pedro. Mas a gente precisa entender isso ao contexto do livro todo de Mateus. E quando nós
voltamos lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós percebemos que onde aconteceu a tentação de Jesus no deserto, nós vamos entender que Jesus está enfrentando aqui, nessas palavras de Pedro, um relembrar da mesma tentação que ele enfrentou no deserto, em Mateus 4. Lá em Mateus 4, no início do seu ministério, o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. E lá no deserto, Satanás havia tentado Jesus a conquistar sua autoridade, mas a parte do plano de Deus. Conquistar sua autoridade, mas sem passar pela cruz, sem passar pelo sofrimento e morte. Mas Jesus sabia no deserto que ele precisa cumprir a vontade do Pai. Ele sabia lá em Mateus 4 que ele precisaria passar pelo sofrimento e pela morte. E ele sabe aqui em Mateus 16 que ele precisa passar pelo sofrimento e pela morte. Ele precisa pagar o preço que é o julgamento pelo pecado, pela rebelião dos seres humanos. Jesus precisa, é necessário. E ele toma então, não o caminho fácil, Jesus toma o caminho da obediência. E mais, além de tomar o caminho da obediência, falar do sofrimento e morte, falar que ele vai tomar o caminho mais difícil, a partir de então ele começa a falar para os discípulos: e vocês? Vocês também vão me seguir? Vocês também vão tomar o caminho mais difícil? Vocês também vão tomar a sua cruz e seguir? E me seguir? Diante desse caminho que Jesus toma, o caminho da obediência, a gente tem essa pergunta dele: você vai me seguir por esse caminho? Ou você vai preferir o atalho? Um dos atalhos. Jesus sofre necessariamente por nós. Ele sofre porque era necessário. E agora ele nos convida, nos chama a sofrer por ele, voluntariamente. Versículo 24 em diante, a gente lê: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que significa seguir Jesus então? O que significa seguir Jesus e fazer parte da igreja? Significa morrer para si mesmo. Significa morrer para a nossa justiça própria. Achar que eu sou melhor. O pastor Luiz falou de ser da igreja há 50 anos, eu já sou quase isso, então eu sou um pouquinho melhor que os outros. Isso é justiça própria. A Bíblia nos convida a morrer para isso. Morrer para a autopiedade. Morrer para aquela coisa de sempre ter dó de nós mesmos. Achar que nós merecemos, achar que se eu não pensar em mim, quem é então que vai pensar, né? Se eu não me colocar em primeiro lugar, ninguém vai colocar. Esses tipos de pensamento, Jesus está nos chamando a morrer para eles. Morrer para os nossos desejos egoístas, os desejos e as paixões fora de ordem, fora da vontade de Deus. Morrer para tudo isso e tomar a cruz. Tomar a cruz é isso mesmo, é morrer. O que significa tomar a cruz? Os primeiros discípulos tinham isso bem em mente quando eles ouviram Jesus falar tomar a cruz. Veio na cabeça deles imagens sangrentas. Porque eles viviam no Império Romano, e no Império Romano era muito comum as crucificações. Quando você via um homem tomando a sua cruz, você estava vendo um homem morto andando. A vida, como ele conhecia, não existia mais. E Jesus usa essa imagem para descrever que ele quer que nós façamos isso. Como assim, Jesus? Esse é o custo do discipulado. Morrer para si mesmo, para os seus desejos egoístas, para a sua autopiedade, para o seu senso de justiça própria. E enquanto nós morremos para nós mesmos e tomamos a nossa cruz, o final do versículo 24 ele fala: então faça tudo isso e siga-me. Siga-me. Esse é o custo de me seguir. Ter que abandonar a sua maneira de compreender o mundo. Ter que abandonar a sua maneira de achar que não, eu sou assim,
eu nasci assim, vou morrer assim, como diz a obra do Jorge Amado, né? Eu vou ser sempre assim, não vou mudar. Ou talvez, tenho sangue de italiano, então eu sou assim mesmo, pavio curto, eu falo palavrão, eu xingo, eu retruco. Ou talvez, eu sou assim por causa das condições em que eu fui criado. Jesus está dizendo, morre para tudo isso. Morre para a sua maneira de entender o mundo. Morre para as suas autojustificativas. Morre para ter sempre você mesmo em primeiro lugar. Morre para você pensar que você tem direito sobre a sua vida. E relembre-se que você tem um Criador. E me siga. Esse é o chamado para todo discípulo. Siga-me. E isso significa que não é apenas uma mudança que você faz. Sabe a mudança que você faz? Fala, eu vou dar um jeito de mudar a minha vida. Eu vou fazer o plano, eu vou mudar do meu jeito. Né? É igual assim, como emagrecer comendo brigadeiro. Eu vou mudar do meu jeito. Não dá certo. Né? Mudança de verdade, você precisa de alguém que entende de mudança para te ajudar. Toda mudança para dar certo, você precisa de alguém que já mudou para te ajudar. E Jesus está dizendo, eu não quero que você mude do seu jeito. Invente um jeito religioso de mudar. Eu quero que você me siga. Olhe para mim e aprenda. Olhe para o que eu digo e obedeça. Não invente. Siga. Me busque. Ande nos meus caminhos. Ande de acordo com a minha palavra. Confie no meu poder. Viva para o meu louvor. Me siga. E por mais que isso pareça tolice ao mundo, ele fala, é assim que você vai encontrar a vida. Verso 25, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser manter todas essas prerrogativas de ser o dono da vida e viver do seu jeito, vai perder a vida. Mas quem abrir mão de tudo isso, quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Esse é o grande nó que Jesus dá, da sabedoria de Jesus, dá no modo de pensar do mundo. Viva para si mesmo, você vai morrer sem achar nada. Morra para si mesmo e você vai encontrar a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da vida. Isso que significa ser discípulo. É isso que significa ser parte da igreja. Eu queria recapitular com vocês. Igreja, essa natureza da igreja, a comunidade de pessoas que conhece Jesus intimamente. É a comunidade de pessoas que proclama Jesus, tem aquela autoridade, aquela mensagem, proclama confiantemente e que segue Jesus radicalmente. Eu quero te dar algumas perguntinhas para você levar para casa, para você ter um bom almoço, pensando sobre elas. Primeiro, já morri para mim mesmo, já abri mão de todas essas prerrogativas de ser o dono da minha vida, já tomei a minha cruz, já compreendi, calculei o preço do discipulado, estou seguindo a Jesus ou ainda estou inventando o meu jeito? Estou seguindo, obedecendo, ouvindo e seguindo o Mestre? Estou encontrando vida verdadeira nele? Estou o conhecendo intimamente? Estou anunciando, proclamando com autoridade a mensagem que Ele me enviou, que Ele me confiou? Eu gostaria que você respondesse essas perguntas diante de Deus agora em oração. E antes de qualquer coisa, talvez a maior parte dessas respostas é não perfeitamente, não perfeitamente, não perfeitamente, ainda não. Por isso que nós precisamos da graça dEle. O Evangelho não é faça você mesmo do seu jeito. O Evangelho é Deus ordena eu fazer, mas eu não consigo perfeitamente. Mas Jesus consegue perfeitamente. Ele cumpre tudo perfeitamente. E por último, então, na dependência dEle, na confiança nele e em união com Ele, eu consigo dia após dia, pela graça. Então feche seus olhos, confie na graça, apegue-se à graça de Deus e responda. Responda em oração pela sua própria vida e peça também para que essa igreja seja uma igreja que cada dia mais continue conhecendo Jesus intimamente, proclamando Jesus confiantemente e seguindo Jesus radicalmente. Senhor Jesus, eu quero, diante de Ti, da vida dos meus irmãos e irmãs aqui, te louvar
te agradecer pela tua palavra, pelos desafios que o Senhor traz, e que essas perguntas possam ser respondidas junto contigo, pela tua graça, nós possamos a cada dia mais conhecê-lo, proclamar a tua mensagem e segui-lo radicalmente. Nos ajude, Senhor, a sermos discípulos, ser parte da igreja, essa igreja que tem esse privilégio, essa responsabilidade. Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue a falar conosco, continue a abençoar por muitos e muitos anos essa família da fé que se reúne aqui na primeira Igreja Presbiteriana de Santos. É a nossa oração, com gratidão no coração, que fazemos. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor eterno de Deus, o nosso querido Pai, e que o consolo, a comunhão do Espírito de Deus permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém.